tudo bem? Praticada há mais de 1000 anos, a meditação é conhecida por melhorar a concentração, promover o autoconhecimento e diminuir o estresse. A ciência já comprovou, inclusive, seus efeitos na prevenção e no combate a várias doenças. E não é exclusividade de monges e pessoas religiosas, não. Qualquer pessoa pode ser um praticante da meditação. Antes da gente entender tudinho sobre esses benefícios, com o professor de meditação Sérgio Peixoto Júnior, eu te convido para assistir uma reportagem. Vamos lá? A Adriana conheceu a meditação por meio das aulas de yoga. A prática já acompanha a atriz há mais de 10 anos e trouxe inúmeros benefícios. A meditação, ela traz pra gente, assim, um estado de relaxamento, de você se centrar mais, sabe? Porque eu, por exemplo, dentro da minha profissão, são muitas coisas, eu preciso resolver muitas coisas, porque a gente não vai só pro palco, né? A gente tem toda a questão que é em volta, né? Que é da produção, né? De ensaio, de produção, de várias outras camadas. Então são muitas informações batendo, assim, sabe? Tipo, eu preciso fazer isso, eu preciso fazer aquilo. E com a meditação, de certa forma, isso me ajudou a me organizar internamente. Forte aliada da saúde e bem-estar, a meditação, que promove o envolvimento do corpo e da mente, pode ser praticada de diferentes maneiras. A Adriana contou como ela costuma meditar. Às vezes eu coloco música, mas às vezes eu gosto do silêncio, sabe? Silêncio mesmo, eu deixo tudo em silêncio e fico. Eu gosto dessa coisa porque eu acho que até por conta de estar sempre com, sabe, com som, com barulhos, com as coisas todas, eu acho que o silêncio é um bom momento, assim, para, sabe, centrar e respirar e ouvir, acho que até o próprio som da respiração, sabe? Eu acho que o som da respiração, ele quase que é uma melodia para essa meditação também. Pelo menos 3 vezes por semana eu tiro esse tempo. Na verdade, assim, às vezes quando estou muito agitada, quando tem muitas coisas acontecendo que eu percebo que vem uma ansiedade, que vem, sabe, quando a gente mesmo fica esqueci a palavra agora, mas se cobrando, uma autocobrança, sabe, quando vem muito, eu tenho muito essa autocobrança, mas preciso fazer isso, preciso fazer aquilo, é o momento que eu falo, não, peraí, para e respira, esvaziamento, né? Deixa o pensamento, ele vai passar, porque ele não vai deixar de existir na meditação, mas ele passa, né? Ele passa, deixa ele passar e fica ali, concentra, relaxa, porque aí sim você consegue não ficar com essa autocobrança, né? Pelo menos pessoalmente falando, né? Essa autocobrança que é muito forte é uma coisa que eu consigo administrar melhor depois de uma meditação, de uma boa meditação. Uma bela ajuda para o bom funcionamento do cérebro ou simplesmente deixar a rotina do dia a dia mais leve. Se você ainda não medita, presta atenção nas dicas da Adriana. Eu acho que todas as pessoas deveriam meditar. Esse vazio, quando a gente consegue atingir esse vazio mesmo, em alguns momentos, se você estiver bem ali concentrada, bem em estado de relaxamento, né, ou numa meditação induzida, ou, né, você ali com você mesma, e você atingir esse estado do vazio, a sensação sabe, de alegria, assim, de bem-estar, ela não tem preço, assim. Então eu acho que todas as pessoas deveriam fazer, sabe, a meditação, porque ainda mais nessa vida maluca que a gente tá, com tantos compromissos, com tantas cobranças, sabe, é um momento de você com você mesma. Como nós percebemos na reportagem, ter um momento para prestar atenção em você e nas sensações do seu corpo pode fazer a diferença no seu dia a dia. E quem vai explicar como isso acontece com a ajuda da meditação é o professor Sérgio Peixoto Júnior. Tudo bem, professor? Tudo bem, Gisele? Obrigado pelo convite. Nós que agradecemos. Professor, para a gente começar, o que é a meditação? Meditação é a prática da atenção consciente, né? Uma forma bem simples de explicar é isso, mas ela é uma prática muito simples que qualquer pessoa pode fazer, com qualquer idade, qualquer época da vida, em qualquer condição, mas ela não é fácil.
Existem técnicas que você vai explicar aqui pra gente direitinho, né? Inclusive, existem diferentes maneiras de meditar. Quais são as maneiras? Olha, existem diferentes posturas, né? A gente Posturas. pode meditar sentado no chão, para quem tem essa facilidade, né? Sentado numa cadeira, sentado num banco, meditar até sentado num ônibus enquanto você está indo para o trabalho, por exemplo, né? Essas são diferentes posturas, mas a meditação, a prática em si, ela é a mesma, inclusive em diferentes tradições. E qual a dica para as pessoas, de repente, alguém que nunca fez uma meditação, participou desse momento, ou prestou atenção, parou ali por alguns segundos. Quem quer começar a meditar hoje, qual que é a dica, professor? A dica é praticar, né? A gente pode ler muitos livros, ver muitas palestras sobre isso, mas a prática é o mais importante, como a gente costuma dizer, a experiência é a mestra. A gente tem que deixar a própria experiência nos ensinar. Então, por mais que tenha alguma dificuldade no início, persista que a própria experiência vai te ensinando. Existe um passo a passo? Tipo assim, primeiro passo, se concentra. Isso, é muito simples, né? A gente pode sentar, como eu estou agora, numa cadeira, com a coluna ereta. A Sempre ereto. única exigência é a coluna ereta, porque nesse momento é um momento de despertar. A gente quer ficar mais presente, mais desperto, né? Não, a gente não quer dormir durante a meditação. Às vezes acontece, mas não é o objetivo. Então a coluna ereta vai dizer para a nossa mente, para o nosso cérebro, que a gente quer ficar acordado nesse momento. A gente fecha os olhos suavemente, pode fazer algum relaxamento prévio, né? Começa a relaxar os músculos da face, relaxar os ombros, a gente tem muita tensão acumulada durante o dia. Eu vou respirando, colocando atenção nas sensações do corpo e depois aí eu estou pronto para começar a meditar. Faço uma preparação prévia. É uma introdução. É uma introdução. E depois eu começo realmente a meditar, a meditação é essa jornada, esse trabalho interior de tirar a atenção da agitação dos pensamentos, que é constante, né? Os pensamentos nunca param de surgir, como a gente viu na reportagem, né? Os pensamentos passam, eles vão continuar passando, mas eu escolho não prestar atenção nesses pensamentos e ir em direção a um silêncio, uma quietude mais profundas. E para isso a gente pode utilizar objetos de atenção, né? Pode ser a respiração, como fazem os budistas, pode ser através de um mantra, como existe na tradição hindu e como existe também na tradição cristã. Existe a meditação e existem mantras cristãos. Perfeito. E será que meditar com música é melhor? Meditar em silêncio? Tudo isso a gente descobre daqui a pouquinho na volta do intervalo. Fica aí que a gente volta já já. Estamos de volta. Você sabia que meditar pode ser uma prática simples para manter o equilíbrio perante as atividades do dia a dia? Quando meditamos, aprendemos a quietar a nossa mente, criar ferramentas internas para lidar com o estresse e a ansiedade. Diferente do que muitos pensam, a meditação é uma técnica acessível que pode ser incorporada por qualquer pessoa de diversas maneiras nessa correria nossa do dia a dia. E quem conta tudinho sobre os benefícios da prática é o professor de meditação Sérgio Peixoto Júnior. Sérgio, por meio da meditação, é possível controlar um pouco da ansiedade? Olha, melhora bastante, né? A nossa relação com a ansiedade. Essa que é a verdade. A ansiedade e o estresse fazem parte da nossa vida. Não tem como a gente fugir disso. E eu gosto de pensar também que a ansiedade, querer controlar a ansiedade é querer segurar um peixinho, né, rápido ali, que Escapar o fica querendo tempo escapar. Se todo. você quiser controlar, ele vai se debater mais ainda e você vai ficar mais ansioso ainda, É né? verdade. Então, a meditação, na verdade, nos coloca em contato com outro centro, né? Nós estamos muito apegados e muito identificados com essa agitação da nossa mente que gera estresse, que gera ansiedade.
Então, tirando a atenção desses pensamentos da minha mente, dessa agitação, e trazendo a atenção para o meu centro silencioso, estável, harmonioso, eu passo a encarar a ansiedade de outra forma. Eu não deixo que ela me controle, eu não deixo que ela tome conta. Entendi. Essa que é a verdade. É uma bela aliada, então, né? Nesse sentido. E a produtividade? Algumas pessoas que praticam meditação com uma certa frequência costumam dizer: olha, eu fiquei mais produtivo depois que comecei a meditar. Sim, É é possível? verdade. Ah, é verdade? Que bom. Quando a gente medita todo dia, tem muita gente que diz até, eu não tenho tempo para meditar, né? E pode ter essa sensação de que vai perder tempo, né? Falar, eu vou parar 20 minutos, 30 minutos para meditar, eu vou perder tempo, eu já devia estar fazendo coisas, né? Essa vida louca, né? A gente corre o tempo todo. É verdade. E quando a gente está nessa correria, muitas vezes aí sim a gente se perde, né? O tempo Sim. todo, a gente fica numa confusão mental, às vezes não consegue resolver as coisas. E quando a gente medita e busca se centrar, se reconectar, aí a gente faz as coisas com muito mais assertividade, com muito mais tranquilidade, e a gente erra menos. Sim. Então, na correria do dia a dia, melhor parar. A própria nossa personagem aqui da reportagem falou isso, né? Que quando ela está muito Exatamente, agitada, ela para, realiza ali o momento dela de meditação e as coisas melhoram. Autoconhecimento. Todas as pessoas que falam sobre meditação, todos os livros que a gente lê sobre meditação, as reportagens que a gente assiste, tem o tal do autoconhecimento. Uhum. Qual a relação do autoconhecimento com a meditação? Meditação, ela é essa prática que traz esse autoconhecimento, porque é um olhar para dentro, né? Por isso que a gente fala, inclusive, qual a diferença entre a meditação e o relaxamento, é que o relaxamento, quando você ouve uma música ou ouve alguém falar, né, uma voz tranquila, sons da natureza, tudo isso é ótimo, é maravilhoso e até muito bom que as pessoas estejam procurando várias formas de Que é se diferente da manter meditação, né? saudáveis. É diferente. Isso. Tem o E é diferente. relaxamento, Isso. que a gente, desculpa, só para esclarecer essa minha dúvida, Claro. que é minha mesmo. Existe a meditação guiada. Aí você falou, não, a palavra certa não é meditação guiada. A palavra certa é relaxamento. Isso. Relaxamento é uma coisa, meditação é Isso. outra. Eu não quero gerar briga com ninguém. Mas é que o entendimento sobre a meditação é diferente hoje em dia, né? A palavra meditação, que é mais utilizada nas tradições orientais, ela realmente tem a ver com esse silenciar e olhar para dentro. E quando a gente fala na cultura ocidental, a gente fala meditar, eu vou meditar, você entende já que eu vou pensar em alguma coisa, eu vou refletir sobre alguma coisa, eu vou resolver um problema. Então, quando eu falo meditação, eu estou falando mais alinhado com as tradições orientais, quando a gente fala de buscar o não pensar, né? O não se apegar aos pensamentos. Então, quando eu estou fazendo um relaxamento, o meu foco está fora de mim. Eu estou prestando atenção numa música, numa voz, num som, e eu relaxo. Isso é muito bom, né? Isso traz benefícios. Sim. A meditação, você volta a sua atenção para dentro. E quando você faz isso, acontece um autoconhecimento, porque a primeira coisa que acontece é você encarar como é a sua mente. Como ela é agitada, como ela é distraída, como ela não consegue focar em nada. Então, a primeira coisa é você começa a ver, começa a enxergar os padrões da sua mente. E você pode ir mais fundo que isso. E isso vai te trazendo autoconhecimento, conhecimento de você mesmo. Ótimo, que bom, muito esclarecedor, viu? E acabou com as minhas dúvidas, e eu tenho certeza com as dúvidas de muitos telespectadores também. A gente pode dizer, então, que parar e silenciar ao longo do dia já é uma prática de meditação? Mesmo na correria do trabalho, é possível fazer? É possível. Você falou dentro do ônibus, né, professor? Sim, tem gente que às vezes faz uma viagem longa para o trabalho e ali no caminho, sentado no ônibus, você pode fechar os olhos, prestar atenção na respiração ou dizer um mantra e meditar. Que bacana. Tem alguns exemplos de mantra que você pode falar? Sim. Bem fácil, que dá pra gente decorar? Na tradição zen budista, por exemplo, né, que é muito conhecida das pessoas, eles utilizam a respiração. Você só prestar atenção na sensação da respiração e com esse objetivo de tirar a sua atenção dos pensamentos.
Então, quando você começa a perceber que algum pensamento te tirou do momento presente, porque a nossa mente faz isso, né? Faz esse movimento constante. A gente está sempre pensando no passado, com alguma lembrança de algo que a gente fez ou deixou de fazer, ou pulando para o futuro com preocupações, né? Eu já estou ocupado com coisas que ainda não aconteceram. Que pode nem acontecer. Que pode nem acontecer. Isso gera uma ansiedade e um estresse enorme. E 90% das coisas que a gente pensa não acontecem, né? É verdade. Então, a gente está sempre nesse movimento, passado e futuro. Dificilmente a gente está focado no aqui e agora. Então, a gente pode utilizar a respiração para isso, como um guia para se manter no momento presente. Ou a gente pode usar uma palavra oração, que a gente fala. É uma palavra sagrada, que seja sagrada na tradição que você segue. Né? Ou mantra. A palavra mantra, que vem do sânscrito, né? na cultura indiana, que significa aquilo que clareia a mente. Então, conforme você você repete uma palavra interiormente e vai repetindo durante todo o tempo, durante o silêncio, aos poucos a sua mente vai aquietando, os pensamentos vão ficando mais como um ruído de fundo e você vai prestando atenção naquela palavra, no som daquela palavra e ela vai te guiando para o silêncio. E os mantras, se a gente fosse... se eu meditasse na cultura indiana, na meditação hindu, eu poderia usar a palavra Om, né? Om, que representa o infinito, né? Aquilo que não tem começo nem fim. Na tradição cristã, que é a tradição que eu medito, existem várias palavras utilizadas, o próprio nome de Jesus, né? Você repetir vagarosamente, né? Jesus, Jesus. Ou muitos utilizam também eu sou, que é a tradução, né, do nome hebraico de Deus, né? Yahweh, eu sou, ou aquele que é. Então, eu sou também é uma forma. A palavra que eu utilizo, que meu professor me ensinou, é a palavra em aramaico, a língua que Jesus falava, que é a palavra Maranata. Então a gente repete, Maranata, Maranata, que significa vem Senhor, ou o Mestre vem. Ótimo! Nossa, gente, que delícia de programa! Tenho certeza que você está curtindo também em casa. Daqui a pouquinho a gente volta com outras dicas. Será que criança também pode meditar? O professor vai esclarecer já já, na volta do intervalo. Fica aí. Estamos de volta. Quando pensamos em meditação, logo associamos a prática ao silêncio mental em posição de lótus, aquela com as pernas cruzadas e as mãos posicionadas sobre os joelhos. Entretanto, o que muitas pessoas não sabem é que existem diferentes tipos de meditação, cada um com as suas origens, técnicas e ensinamentos. A dica é abrir a cabeça para experimentá-los e descobrir qual funciona melhor para o seu estilo de vida. Professor Sérgio, já que falamos aqui daquela posição lótus, então não é só aquela posição, né? Você já falou e a gente repete aqui que pode meditar até mesmo quando eu estou indo para o meu trabalho dentro do ônibus, quando eu estou em casa. Então, quais são as diferentes posições? Isso, a gente está acostumado, né? Quando ouve falar de meditação, aquela postura imagem de capa de revista, né? Postura de lótus, eu não consigo, né? Apesar de ter feito yoga há muitos anos, aquilo é mais natural até para a cultura indiana, eles fazem tudo no chão, né? Eles estão acostumados com aquilo desde criança, comer, estudar, fazer tudo sentado no chão, então para eles é natural. Quando eles vão orar, né? A gente considera a meditação como uma forma de oração, que nada mais é que orar é um estado de conexão, né? Estou conectado comigo mesmo, ou estou conectado com a presença divina dentro de mim. Então é uma forma de oração. Você pode, se conseguir, meditar na postura de lótus, mas isso não tem diferença nenhuma. Até deitado sentado também no chão pode? Ou sentado numa cadeira. Deitado, eu não recomendo, a não ser que a pessoa tenha realmente uma restrição, né, de saúde, está fazendo, de repente está no hospital, está fazendo um tratamento ou em casa, e não consegue ficar sentado com
com a coluna ereta. É importante né? a coluna, que é aquela Coluna questão da ereta conexão, para né? manter, para ficar desperto, né? Então você pode estar sentado numa cadeira, desde que ela tenha um encosto, um bom encosto reto. Tem muitas cadeiras que são muito inclinadas, né? Então tudo que você acaba, se eu tivesse uma cadeira muito inclinada, eu acabo fazendo um esforço maior aqui e isso vai incomodar com o tempo. Então um banco, às vezes sem encosto, se a cadeira tiver um encosto reclinado, às vezes sentar mais na ponta da cadeira. São só alguns Os minutos, pés no então chão, é aguente, você vai importante. aguentar, né? Fica só alguns minutos e vai acabar. E a questão dos pés? Os pés bem colocados no chão, né? Porque a gente não quer viajar para nenhuma dimensão, né? Para nenhum outro lugar. Então eu quero estar cada vez mais enraizado no aqui e no agora. Então os pés no chão, as mãos apoiadas no joelho ou às vezes uma mão sobre a outra, assim, a forma que você se sentir mais alinhado, mais centrado, né? E inclusive a meditação caminhando. É possível também, Olha só que desde que você bacana. caminhe com presença, né? Prestando atenção na respiração, prestando atenção na sensação do seu pé no chão, né? Caminhando. É possível também. Meditação é atenção plena, total. Prática da atenção. Ah, aprendi, gente, tá vendo? E crianças podem meditar também? Pode. Eu posso ensinar o meu filho ou começar essa prática com ele a partir de qualquer idade? Existe uma idade ideal? Recomenda-se a partir de uns 5 anos, né? Mais ou menos, que a criança já tem alguma. Já consegue seguir as orientações e 1 ano de acordo com a idade, para a idade, né? Então, se tiver 5 anos, 5 minutos. 6 anos, 6 minutos. 7 anos, 7 minutos. Para adultos, Eu já ia né? perguntar isso agora. Adultos, a gente recomenda pelo menos 20 minutos. E a gente pode ir depois, quando tiver já acostumado, já praticando há algum tempo, e aumentando gradualmente até o ideal de 30 minutos. O ideal é 30 minutos. Idosos, a prática, eu imagino que Aí deve continua trazer. pro resto Não, da mas vida. traz benefícios também para os idosos. Com certeza. Um idoso, de repente, que certeza. nunca praticou a meditação na vida, é legal, de repente, o filho que está assistindo, o cuidador, tentar inserir, pode Com ajudar. certeza. Tem estudos, né? A gente tem estudos. Inclusive, um membro da nossa comunidade, né? O Dr. Fernando Binardi, que ele é um pesquisador da Unifesp. Ele fez uma pesquisa com 140 idosos praticando meditação regularmente, e desses 140 idosos, eu não vou lembrar o número exato, mas Sim. acho que 80%, se não me engano, que ele diz que se curaram mesmo de problemas de colesterol, Poxa, que bacana. de diabetes, hipertensão, esse tipo de coisa, né? Então, Ótimo. a meditação tem esses efeitos colaterais, vamos dizer assim, né? A gente não medita para isso, mas tem esses efeitos colaterais, realmente você harmonizar o seu ser, né? Inclusive a saúde Internamente, física, né? e a saúde física também. Ótimo. né? Saúde física e saúde mental, todos ali aliados. Né? Exatamente. E em bom funcionamento, que é melhor. Exatamente. Professor, nós temos um resumo aqui, um quadro que nós preparamos, que é um resumão de tudo que nós conversamos aqui durante o programa sobre a meditação. Olha, vamos lá. São os pilares da meditação. Atitude de simplicidade, desapego. Nós falamos o tempo todo, né, professor? Uhum. Bom, é isso, né? A meditação é uma prática extremamente simples, e isso que às vezes choca até as pessoas, porque nós somos pessoas complexas, nós gostamos de coisas complexas, a gente dá valor para as coisas complicadas, mais complicadas. Então, quando a gente fala, a meditação é só você sentar e fazer desse jeito. Falo, não, mas não tem mais, né? Não é mais que isso. Então, uma atitude de simplicidade e desapego, porque você começa a aprender a desapegar dos seus pensamentos, das suas preocupações, né? É isso. Ótimo. Quietude física e mental, que nós já falamos aqui, estabilidade. Então, esse pilar está associado à postura física, a questão da estabilidade, que você falou quando a gente deixa a coluna ereta, né? Exatamente. Presença, conexão com a realidade, com o aqui e com o agora. Isso. Também vale lembrar que não é vou para outro mundo, vou esquecer tudo, não. Eu preciso estar Isso. presente e me conectar. Nosso professor, né, o monge beneditino John Main, que resgatou essa prática
da meditação na tradição cristã, é uma prática milenar dos primeiros cristãos. Foi ele que nos anos 60 redescobriu essa prática e trouxe para as pessoas. Ele costumava dizer o seguinte, que se durante a meditação você enxergar luzes, começar a ter visões, ouvir vozes, pode ser algo que você comeu. Não tem nada a ver com a meditação. Isso, então a gente está realmente buscando ativamente sair e além dos pensamentos. E aí com isso você vai ficar mais presente no aqui e agora, porque muita coisa está relacionada às nossas fantasias, às coisas que não acontecem. Agitação do Nós dia a dia. enxergamos o mundo como a gente é, né? Com os filtros, com os nossos filtros das nossas experiências, dos nossos preconceitos, inclusive. Então, quando a gente medita, a gente está desligando esses filtros e a gente passa a enxergar a realidade como ela é. Ótimo. E disciplina, né? Isso. Queria acrescentar, inclusive, uma disciplina leve, né? Uma disciplina Nada de cobrança, né? compassiva, de compaixão com você mesmo, uma disciplina amorosa. Então, conforme você começa a praticar, você começa a se tornar amigo, amiga de você mesma, Que bacana. né? A se perdoar mais, a não se cobrar, não se julgar tanto e automaticamente não julgar tanto as outras pessoas também. E a Ótimo. disciplina no sentido de praticar regularmente. Perfeito. Muito obrigada, professor Sérgio. Foi Obrigado. muito Eu que esclarecedor. agradeço. Um programa bem relaxante, podemos dizer. E eu tenho Espero que sim. certeza que se você em casa não pratica a meditação, a partir de hoje, por favor, hein? Tá esperando o quê para começar? O De Bem com Você de hoje fica por aqui. Até a próxima!